Boa noite com muita alegria, glória a Deus, povo de Deus. Vou dar uns minutinhos aí para o pessoal se conectar. Muito boa noite pessoal da rádio. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem sintonizados aí com a gente aí no www.radiohebron.com.br, né? A única rádio 100% Jesus, 24 horas de louvor, glória a Deus, conquista da Hebron aí. Vamos esperar uns minutinhos até o pessoal começar a se conectar, compartilhar, em nome de Jesus. Estamos de cenário novo, glória a Deus. Cadê a nossa bispa? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, só um pouquinho mais. Ok, aí, maravilha. Glória a Deus. Boa noite, bispa. Boa noite com muita alegria. Boa noite a todos. Tá falando o pessoal da rádio, né? O pessoal que conecta através da rádio aí. Sejam muito bem-vindos. Bispa, aí vamos compartilhar. Antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês o cenário novo. Glória a Deus, conquista da Hebron. Para vocês está parecendo o contrário aí, mas é Jesus aí, né? Então, cenário novo da Hebron. Vai ter mais novidades ainda em nome de Jesus. Glória a Deus aí, conquista da Hebron. Queria agradecer a todos aí. Lembrar sobre os projetos da igreja. Graças aos projetos da igreja que nós temos avançados, né? Os valentes de Davi, os dizimistas fiéis, né? Aliás, deixa eu pegar meu envelopinho aqui para a gente falar. Deixa eu ver onde que eu coloquei o meu. Eu coloco no meio da Bíblia aqui. Para a gente falar sobre os dizimistas fiéis, né? Nós temos falado bastante com vocês sobre isso. Sobre esse projeto maravilhoso que o Senhor deu para a bispa. Sobre os valentes de Davi. Uma oferta de amor. Ah, eu não estou achando o meu envelopinho aqui. Está muito vento aqui. Eu corro o risco de perder tudo aqui. Mas glória a Deus. Eu vou falar com vocês. Está lá em Hebreus 11:33. Nosso envelopinho não está aqui, eu não sei onde eu coloquei, eu devo ter tirado hoje na hora que estava estudando, mas amém. Bom pessoal, o que a gente tem comentado com vocês é o seguinte, bom, primeiro eu queria agradecer os valentes de Davi, tá aí, vocês viram, né, a conquista da Hebron em termos de tecnologia, que é o que a gente vem usando, uma vez que a igreja é uma igreja completamente virtual, né, nós temos aí o culto, primeiro culto do mês, acontece na sede em São Paulo, algumas pessoas conseguem ir, que estão mais próximas, mas como nós somos completamente, né, virtual, boa parte está fora de São Paulo, em outros estados, enfim, então consegue acompanhar a gente pela internet. E glória a Deus, com os valentes de Davi, nós conseguimos a Hebron aqui de Aguaí, a unidade de Aguaí, conseguimos também avançar com a parte da rádio, os aparelhagens para a rádio, agora o próximo passo é aparelhagens aqui para Aguaí também. Já estamos com um telão aqui também em Aguaí. Então vocês estão vendo aí em primeira mão, né? Hoje pela manhã já fizemos o programa com o telão aqui. Vai vir novidade, a gente vai colocar aí a palavra que está sendo ministrada. Vamos deixar tudo gravadinho, quer dizer, vai ter bastante novidade para vocês aqui. Eu queria agradecer a todos aí. Lu, boa noite com muita alegria. Saudades também, saudades aí do povo. Fiquei 20 dias aí, né? Passou rápido. Mas já estou aqui, glória a Deus, e nós vamos ministrar hoje uma palavra poderosa. A nossa campanha, eu coloquei aí, segunda semana da nossa campanha, envolvidos pela graça, né? Então, em nome de Jesus, palavra poderosa. A bispa ministrou palavra também segunda-feira, a campanha, olha, a abundância de Deus, né? Vimos aí a bispa ministrando uma palavra poderosa, o azeite daquela viúva sendo multiplicado. Olha, quem não viu essa ministração, veja, porque foi uma ministração poderosa. Por quê? Falou sobre uma abundância, né? E a gente viu, inclusive, o Senhor deu revelação para mim de coisas que a gente já tinha, inclusive, escutado essa ministração, mas não tinha entendido como foi ministrado na segunda-feira. Então, se você não viu essa ministração da segunda-feira, veja a retransmissão, porque foi poderosa. O Senhor falando sobre uma abundância permanente. Aquela viúva teve os seus potes lá, né, enchendo cada pote, né, cada vasilha lá. E no final ainda, quando ela vai até o profeta fala, e agora o que eu faço? Ele fala para ela, vai lá, pega o que sobrou, né, e faz o que? Vende, salda a tua dívida, né, com azeite, e o que sobrar você vai viver com o resto aí, para o resto da vida. Mas ali, muitas vezes a gente entende que o que é que aquela viúva ia pegar aquele recurso e ia viver só aquele momento, né? E a revelação que o Senhor deu para a bispa foi o quê? Muito mais além, que aquilo não ia cessar mais, ia ser ad eterno. Então, glória a Deus, né? O que é ter um maná ad eterno, né? Fala sério, se não é bênção de Deus. Então, glória a Deus aí por essa palavra poderosa.
Então eu queria lembrar os valentes de Davi até o 5º dia útil, né? Então se você não fez, atrasou por algum momento, dá tempo ainda de você entrar no altar do Senhor, né? O compromisso que você fez com o Senhor, com a obra, está lá teu 5º dia útil, vai lá, faça seu depósito dos valentes de Davi, amém? E o dizimista sendo um dizimista fiel, não só aquele que dizima de vez em quando aperta o calo, né? Quando o devorador começa a entrar na tua finança, você fala, meu Deus, as coisas não estão caminhando, é hora de fazer o quê? Então eu vou buscar o quê? Eu já sei que a única coisa que repreende o devorador, que é o dízimo, aí você corre lá e começa a dizimar. Então não seja, né, esse dizimista que de vez em quando, né, relapso, seja um dizimista fiel. Esse é o projeto da Hebron para esse ano de 2018, que é o ano da consolidação das promessas. E eu quero também viver a minha consolidação na área financeira. E a primeira coisa que eu tenho que fazer para viver essa consolidação na área financeira é cessar, fechar a boca do devorador. Quer dizer, o ladrão não entra mais na minha casa, pelo menos por essa porta, porque eu habilitei através do dízimo, ele não vai entrar, porque fui lá e repreendi a boca do devorador. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Salmo 133, que é o salmo do nosso jejum, que acaba sábado. Hoje também um salmo que a bispa vai gravar daqui a pouquinho, vai colocar aí para vocês, para quem está no jejum. Eu não consigo ver o nome de todo mundo, porque as letrinhas estão bem pequenininhas e está longe o aparelho. Então eu queria dar boa noite a todos aí, alguns que eu não pude falar o nome aí, sintam-se abraçados aí em nome de Jesus, recebam o abraço do Senhor, né, sobre a vida de vocês, amém? Então lembrando que nosso jejum termina sábado agora, tem muita coisa para viver, faltam aí, ó, quinta, sexta e sábado, 3 dias aí, poderosos, vai ter muita gente fazendo churrasco no domingo para comemorar. No sábado à noite, depois do encerramento, depois das 19 horas que a missa vai fazer o encerramento, você já pode comer carne à vontade, né? Então vai ter gente fazendo churrasco no sábado à noite ou no domingo. Quiser convidar o bispo aqui, eu estou à disposição para comer e participar de um bom churrasco, viu? Glória a Deus, né? Então, pessoal do jejum, fica firme aí, reta final, nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor nos prometeu nesse ano. E muitas coisas, inclusive, foram concretizadas, estão sendo concretizadas agora no final do nosso relógio de oração, do jejum, inclusive no começo também. Lembre-se de todos os livramentos que o Senhor deu. Mês de fevereiro, mês de carnaval, mês tumultuado no mundo inteiro, né? Mas aqui no Brasil, pelo menos, bastante tumultuado, e a gente viu o Senhor nos dando livramento, estamos aí, glória a Deus, amém? Então eu queria ler aí o Salmo 3.3 com vocês, que é o salmo que o pastor colocou o áudio de hoje, amém? E nós ministramos na parte da manhã, eu vou dar só uma passadinha para a gente entrar na palavra de hoje, amém? Deixa eu ver no meu horário aí, se eu não estou além do horário, eu coloquei um relógio aqui para eu ficar atento aí, para não estourar nos meus horários, amém? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Olha o primeiro versículo já falando, né? Olha Davi aqui, um cântico de Davi, né? Olha como é lindo e como é bom que os irmãos vivam em união. O que a palavra nos diz? Diz o quê? Que na união dos irmãos o Senhor ordena a bênção. Como é bom, né? Como é bom estarmos em união. Será que nós temos convivido realmente em união? É uma pergunta que a gente tem que se fazer todo dia. Eu estava até comentando de manhã no programa que a gente, como nós somos uma igreja e boa parte, né, dos nossos membros são membros virtuais, realmente que acompanham a gente somente no virtual, alguns, como eu falei, podem estar no domingo lá, no primeiro domingo do mês, mas nem todos. Um compromisso que eu tenho que ter com a Hebron, eu sou membro da Hebron, eu tenho que estar no domingo lá participando do culto virtualmente. Ali eu estou realmente cumprindo a palavra onde diz a congregação dos irmãos, porque ali eu estou ao vivo com todos os meus irmãos. Inclusive a palavra fala, e aqui a gente vê, na união dos irmãos, o Senhor ordena a bênção, ok. Mas para isso também eu preciso o quê? Que cada um individualmente esteja buscando uma comunhão com Deus, você concorda? Nós estamos todos na igreja, temos que estar todos o quê? Em união, mas cada um o quê? Individualmente buscando o quê? É uma comunhão, uma proximidade, uma intimidade cada vez maior com Deus, é o que nós esperamos e é o que todo mundo tem que fazer. E aqui a palavra nos diz isso, e muitas vezes chega no domingo, você fala, mas depois eu vou ver a retransmissão. Como é virtual, eu tenho a facilidade de ver mais tarde. Mas será que eu estou cumprindo aquilo? E aquela parte da união dos irmãos? Porque depois você está vendo sozinho. E quando você está vendo a ministração com todo mundo, você está fazendo o quê? Você está na união dos irmãos. Está todo mundo focado no mesmo momento, orando, recebendo uma palavra. Quando nós estamos orando, estão todos orando aí, intercedendo da mesma forma, recebendo uma palavra, recebendo uma promessa, recebendo uma cura, uma libertação. Está todo mundo no mesmo momento. Você está vendo o que está dizendo as Escrituras? Que eu tenho que estar dessa forma.
Agora eu não posso, como a gente ouve às vezes a pessoa falar, mas eu tive um compromisso. Eu concordo, pode ter imprevisto, todo mundo pode passar por imprevisto. Mas todo domingo, imprevisto, eu até brinquei de manhã, falei, eu não estou falando nem da segunda e da quarta, que nós temos ministração, mas o domingo, a minha primícia. Né? Eu quero a minha primícia na minha casa, eu quero a bênção na minha casa naquela semana inteira. Onde eu vou buscar o meu alimento semanal? Se eu não consigo me alimentar no meio da semana, eu preciso pelo menos desse alimento semanal. E quando que é? Na minha primícia, no domingo, onde eu estou com os meus irmãos e o Senhor ordenando as bênçãos, né? Colocando as bênçãos sobre a minha casa, sobre a minha família. Então eu tenho que estar com os meus irmãos aonde? No domingo é exatamente assim, né? Na casa do Senhor. Então faça esse compromisso com o Senhor, de estar domingo na casa do Senhor. Amém? E aí depois ele diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce para a barba de Arão, e desce a gola de suas vestes. É uma bênção que não está só sobre a cabeça dele. Quando nós somos revestidos, né, o óleo cai sobre a nossa cabeça, amém. Mas quando eu estou envolvido pela graça de Deus, eu estou, né, como nós vamos ministrar hoje à noite, envolvidos pela graça de Deus, realmente eu estou em comunhão com o Senhor, em intimidade com Deus, aquilo sobrecai sobre todas as minhas vestes. E é como fala aqui, desceu sobre a barba de Arão. Arão tinha intimidade com Deus, e aquilo desce sobre a barba dele, derrama sobre ele. E hoje, nessa noite, eu quero dizer que vai ter derramando, não só sobre você, mas sobre sua casa, sua família. Esse óleo está caindo precioso sobre a sua cabeça, sobre o teu corpo, sobre a tua família, que está debaixo da nossa cobertura, do pai, da mãe. Então, em nome de Jesus, receba esse óleo poderoso que está caindo sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. Amém? Depois no versículo 3 diz assim: é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sabe o que diz esse versículo? Primeiro que Hermon, o que era? Era o extremo norte de Israel, né? Um dos montes mais altos. E o que eles falam, os estudos? Que lá era como se tivesse muita neve, porque como estava muito alto, né, tinha muito orvalho, muita neve, e aquilo caía, escorria de tal forma, inclusive relatos que até ao Jordão ia. Olha o Senhor falando sobre essa bênção. Eu estou explicando isso para você entender o tamanho da bênção, tá? Descia aquilo ali e caía numa terra completamente árida. E quando a água ela passa por uma terra árida, o que ela faz? Ela começa a produzir, ela começa a dar fruto. Porque uma terra sequíssima, se não tiver o poder de Deus, como foi com Isaac, que naquela terra o Senhor, ele plantou numa terra sequíssima, e ali mesmo ele colheu a 100 por 1, se não for o Senhor, como, de que forma vai ser? Aquele povo plantava onde tinha o quê? Onde tinha possibilidade de águas. Aliás, naquela época se brigava muito por conta de água. E aqui o Senhor fala dessa bênção caindo de tal forma que cai naquele lugar onde é seco, onde é árido, e começa a dar fruto. E aqui ainda fala mais, e a vida para sempre, enchendo de bênçãos. Então receba essa bênção do Salmo 133 sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Salmo poderoso. Bênçãos sem limite. Aquilo caía, queridos, ali sobre Israel, descia, né, pelas colinas, ia cobrindo lá, né, como o pastor até falou esses dias sobre as correntes do Negueb, né. Você imagina passando toda aquela água, né, e cobrindo tudo aquilo que era árido, fazendo aquela terra produzir, dar fruto. E aqui de que forma? Para sempre. Você vê que as bênçãos do Senhor é sempre ad eterno, é para sempre, não é de hoje, não é para amanhã, é para sempre. Isso é viver o melhor da terra, isso é viver as coisas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então medita nesse salmo depois, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu quero falar com você sobre a nossa palavra de hoje, né? Que eu não tenho o pastor que abre, para depois eu entrar, então aqui eu vou falar o salmo, como eu falei, e nós vamos para a palavra agora em nome de Jesus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Mateus 11, no versículo 28. Coloca para mim a referência, por favor, bispo. Nós vamos ler do 28 ao 30, 28, 29 e 30, bem curtinho, né? Envolvidos pela graça é o tema de hoje. Nós vamos falar sobre o que é ser envolvido pela graça. Nós falamos na semana passada, né, sobre Paulo, né, o homem que foi envolvido pela graça, conquistou, fez, olha,
conquistou tantas coisas, passou por dificuldades, houve transformação sobre a vida dele, e em todo o tempo o Senhor, né, fazendo sobre a vida dele. Como fez, a gente viu Paulo sendo preso, mas Paulo não deixou de pregar o Evangelho, né, foi açoitado, resistiu, mas não deixou de pregar o Evangelho, pelo contrário, né, com a força que Deus colocava, pela graça de Deus, ele fez o que fez. Até mesmo quando ele clama, até a bispa falou hoje de manhã lá, né, quando ele clama ao Senhor pelo espinho na carne, acho que está em 2 Coríntios, se não me engano, 12, não me lembro agora o versículo certo. Mas o que acontece? Ele fala assim, olha, tira esse espinho. O Senhor fala, minha graça te basta, né? Para quê? Para que ele não ficasse soberbo, para que a soberba não tomasse conta dele. Com um homem completamente envolvido pela graça de Deus, né? Pregou os 4 cantos da terra, pregou as igrejas, né? Deu um norte, um oriente, né? Um norte e oriente para aquelas cidades. Olha o que era aquele homem, que ele fez, né? Envolvido pela graça de Deus, enfrentou, e nós entendemos a semana passada o quê? Que quando eu sou envolvido pela graça, né? De tal forma eu posso passar por prisões, como Paulo passou, como Pedro passou, como Davi passou por perseguições, mas envolvido pela graça, de tudo eu tenho êxito, de tudo o Senhor me livra, de tudo o Senhor me abençoa. E nós vimos exatamente o que aconteceu assim na vida de Paulo, amém? Só que hoje nós vamos falar de uma outra pessoa, mas hoje nós vamos falar sobre envolvidos pela graça, mas o que? A quebra de esterilidade. Quando você é envolvido pela graça, querido, o que? Uma quebra de esterilidade. E nós vamos falar nessa noite o que é essa esterilidade. Nós temos esterilidade, nós temos clamado, inclusive no altar do Senhor, por esterilidade em várias áreas da nossa vida. Seja ela familiar, seja ela financeira, ou até mesmo uma cura que você já está esperando há muito tempo. Olha, eu estou estéril, não consigo sentir que eu vou ser curado dessa enfermidade. Essa enfermidade já está comigo há muito tempo. Ela já faz parte do meu cotidiano. Eu não consigo crer, mas o Senhor nessa noite, Ele vai quebrar toda essa esterilidade. Se ali não havia cura, o médico não descobria, o Senhor vai curar. Né? Se a minha situação financeira não conseguir, o Senhor está quebrando essa esterilidade. Pelo contrário, agora a tua vida financeira vai prosperar, vai andar. Olha, eu tenho esterilidade em várias áreas, todas elas o Senhor vai tocar nessa noite e vai quebrar em nome de Jesus, vai restaurar, né, a área da tua vida, amém? Então vamos ler lá o que diz, e diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Até aí, vamos orar por essa palavra? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por essa palavra que nos vai ser ministrada nesta noite, Senhor. Nos visita poderosamente, Senhor, tira todo o comichão dos nossos ouvidos, para que possamos ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Nos limpa, nos purifica de todo pecado, Pai, de tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, em nome de Jesus. Tira toda apostasia nessa noite, Senhor, toda paralisia, toda sonolência, Pai, para que possamos receber a Tua palavra, Senhor, que ela venha dar fruto sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir também, Senhor, usa a minha vida, usa a minha voz, a minha imagem, Pai, em nome de Jesus, que ela possa chegar aos 4 cantos dessa terra, Pai, através da internet, Pai. Não para minha honra, para minha glória, mas para a Tua honra, para a Tua glória, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma propaganda aqui na hora de tomar água, né? Já estou com sede da nossa canequinha da Hebron. Depois vai ter na lojinha virtual, aí você vai procurar, vai ter a canequinha, em nome de Jesus, mais breve possível, amém? Bom, nós falamos na semana passada, e eu queria repetir de novo com vocês, porque isso é um assunto muito importante. Primeiro, que é o quê? Envolvido pela graça. O que é a graça? Né? Nós falamos na semana passada, e eu queria frisar de novo para você. Primeiro, que a graça é o favor imerecido. Bispo, mas o que é o favor imerecido? Nós não merecemos. Então, mas pela graça, nós somos libertos, pela graça nós somos salvos do pecado, né? Só que acontece, e que nós comentamos muito ao decorrer da semana sobre esse assunto, por quê? Porque a gente vê as pessoas falando aí, inclusive quando eu estava estudando, buscando alguns estudos, você vê as pessoas falando, mas então, porque eu sou liberto, né? Eu não estou na lei, eu estou na graça, então eu posso cometer todos os pecados, porque pela graça
eu sou liberto pela graça, eu sou sarado, não é assim? As pessoas têm se enganado, queridos, infelizmente, as pessoas têm achado que porque estão no tempo da graça, pode fazer tudo, né? Pode fazer o que quiser e vai ser curado, vai ser liberto, vai ser restaurado. Por quê? Porque está no tempo da graça, então eu vou me lambuzar do pecado. Só que nós temos que entender que uma das coisas que o mundo tem pregado, e uma das coisas que as pessoas têm se mantido em cadeias, é justamente o pecado, que é uma escravidão que o mundo, porque quem está no mundo hoje, querido, infelizmente, parece não, é triste, mas quem está no mundo hoje é escravo. Sabe por que ele é escravo? Ele é escravo do pecado, e uma vez escravo do pecado, ele tem o domínio da carne e o domínio de Satanás. Queridos, infelizmente hoje, quem está vivendo no mundo está escravizado, escravo do pecado, porque vive na carne e vive sob o domínio do diabo. É exatamente o que tem feito. Hoje as pessoas estão vivendo exatamente isso. Tem a graça de Deus, tem a graça do Todo-Poderoso para viver as maravilhas, mas tem escolhido viver na escravidão do mundo, porque não consegue se limitar, né? Não consegue dominar a carne, o pecado, os desejos carnais, e tem sentido domínio. E aí, como nós lemos no texto aqui, muitas pessoas estão falando, olha, mas acontece, bispo, sabe por que está difícil? Olha, porque eu estou cansado, eu estou me sentindo oprimido, o meu fardo está pesado. Mas espera um pouquinho, nós acabamos de ler aqui, antes de mais nada, a palavra da Escritura nos diz o quê? Olha, o Senhor falando, vinde a mim todos que estáis cansados. E nós esquecemos que a graça não nos dá o direito de ficar no pecado. Se você está cansado dessa situação, se você não está conseguindo mais vencer essa situação, nós recebemos uma palavra aqui. E essa palavra nos diz o quê? Olha, então eu vou até o Senhor, porque o fardo dele é leve, é suave. E nós temos o quê? Nós temos achado o nosso fardo pesado, nós temos sentido cansado e estamos sendo dominados o quê? Pelo pecado. Estamos dando o domínio para Satanás, para o diabo tomar conta da nossa vida. E quando o diabo toma conta da sua vida, ele toma o quê? Ele toma vantagem. E muitas pessoas hoje estão sendo escravas de Satanás, por quê? Porque ele tem tomado, né, ou tem dominado, tem tomado vantagem, e tem tomado e tornado o seu dia, de muitos aí, dias difíceis. Começa a analisar, você fala, mas eu tenho uma graça, a graça me basta, mas espera um pouquinho, eu tenho sido escravo da carne, a carne tem me dominado, eu não consigo resistir ao pecado, e eu estou sendo escravo de Satanás porque eu não consigo sair desse ciclo vicioso, eu não consigo sair dessa situação. E aí eu vou me enganando porque eu acho que a graça me basta, com a graça eu sou liberto, com a graça eu sou salvo, e eu continuo vivendo as coisas do mundo. A graça que vem para te libertar do pecado, mas não para você continuar todo dia pecando e todo dia fazendo a mesma coisa. Nós temos um exemplo claro de Davi. Davi não foi, a misericórdia do Senhor não alcançou Davi, a graça de Deus sobre a vida de Davi. E aí o que acontece com Davi? Né? O Senhor o perdoa, ele colhe o fruto do pecado, mas a graça de Deus sobre a vida dele, e ele torna-se o que? Ele mostra o que? Fruto de arrependimento. Então a graça é algo que nós temos diariamente, mas constantemente eu tenho que buscar o quê? Quanto mais eu busco a graça de Deus, mais eu vou, mais eu vou tendo intimidade com Deus, a minha fé vai aumentando, eu vou melhorando o meu relacionamento com Deus, mas através do quê? De uma graça e uma intimidade. Quando eu me afasto do pecado, então pera um pouquinho, bispo, está confuso. Está confuso por quê? Porque você quer, a partir dessa palavra, continuar pecando todos os dias. Você não quer viver na graça, você quer viver no pecado. Porque, pera um pouquinho, se você quer viver na graça, você não vai permanecer pecando, sendo que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, pera um pouquinho. Se o salário do pecado é a morte, pera um pouquinho. Então, a graça de Deus me basta. Eu vou parar com todos os meus desejos carnais. Eu vou dominar os meus desejos carnais. Eu vou dominar as minhas ansiedades. Por quê? Porque a graça de Deus me basta. Não foi assim que Paulo falou? Que a graça de Deus bastava para ele? Mas você vai ver lá em 2 Coríntios. Ele falou o quê? A graça de Deus me basta. Então, se a graça de Deus te basta, querido, então você para com o pecado, sai disso, porque você é envolvido pela graça, e você vai ver o quê? Viver as maravilhas do Senhor. Sair, né, dessa situação. Muitos de nós, cansados
por toda essa situação, temos dado ouvido o quê? Ah, mas eu estou cansado porque o meu fardo é pesado, como eu acabei de falar, e aí eu tenho dado ouvido o quê? Tenho dado ouvido para a serpente. Quando você ouve o diabo, você não ouve a Deus. Lembre-se dessa palavra: quando você ouve o diabo, você não ouve a Deus. Se você ouve a Deus, você não ouve o diabo. Então presta atenção em quem você está dando ouvidos, porque se você está continuando no pecado, querido, você está ouvindo a Satanás e não está ouvindo a Deus. Você está ouvindo a serpente, mas não está ouvindo a Deus. Então presta atenção, porque você está ouvindo a voz e não é a voz de Deus. Então é a hora da gente parar e, pera um pouquinho, eu sou envolvido pela graça, então se a graça de Deus me basta, eu vou parar com tudo isso, eu vou mudar a minha forma, eu vou mudar as minhas atitudes. Por quê? Porque eu quero viver pela graça. Mas aquele que busca a graça todos os dias, mas andando de que forma? Em santidade. É assim que nós temos que andar. Em Jó 5,19 diz assim: o Senhor te livrará de toda angústia, o mal não te tocará, substituirá toda a opressão. Por quê? Toda opressão o Senhor vai substituir por paz e alegria. Jó passou por diversas situações, mas o Senhor fez o que sobre a vida dele? Nós vamos ver lá no finalzinho, no capítulo 42. O Senhor faz o que sobre a vida de Jó? Depois de tudo que Jó passou, o Senhor tira toda a angústia, tira toda a opressão, tudo aquilo que os amigos falavam, a pressão que ele tinha, né, ele mesmo, que se cobrava por tudo aquilo que estava acontecendo, querendo entender. E aí o que acontece? O Senhor coloca o quê? Paz e alegria. Então nessa noite o Senhor está tirando todo esse fardo que está pesado sobre a sua vida. Ele está te revestindo de poder, de unção, de autoridade, e Ele está substituindo por um fardo leve e suave. Porque aqui Ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então receba nessa noite o jugo do Senhor e o que? O fardo dele, porque o jugo e o fardo dele é suave e leve, em nome de Jesus. Amém? Quando somos envolvidos pela graça, devemos andar o que? No Espírito, como está lá em Romanos 8:9. Eu não vou andar segundo a carne, eu não vou dar domínio para a minha carne, eu vou andar segundo o Espírito, porque eu sou envolvido pela graça, e aquele que é envolvido pela graça não anda mais segundo a carne, mas ele anda segundo o Espírito. Se eu dou vazão para o Espírito, eu não dou vazão para a carne, mas se eu dou vazão para a carne, eu não tenho como o Espírito atuar na minha vida. Então, em nome de Jesus, hoje repreende toda a sua carne, fala não para suas vontades carnais e começa a falar sim para o Senhor, começa a falar sim para o Espírito Santo de Deus. Seja envolvido pela graça para você viver a quebra da esterilidade sobre toda a sua vida, em nome de Jesus. A graça de Deus hoje vai quebrar toda esterilidade. Eu quero falar com vocês lá em 1 Samuel. Eu vou até abrir aqui 1 Samuel, depois eu vou ler um versículo com vocês apenas. Mas aqui nós vamos ver no livro de 1 Samuel uma mulher que teve a graça de Deus sobre a vida dela. E a graça de Deus sobre a vida dela, houve o quê? Houve uma quebra de esterilidade. De quem nós estamos falando? Falar no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 1, é falar de quem? De Ana, né? Lembra de Ana, Penina, né? Penina e Eucana. Quem que era? Eucana, esposo, Ana e Penina, esposas dele. Só que Penina tinha dado filhos, né, a Eucana, porém Ana não tinha dado nenhum filho. E aqui a gente vê uma mulher que alcança a graça de Deus, e quando você alcança a graça de Deus, o Senhor quebra toda esterilidade. Porque logo no capítulo 1, a gente vê uma mulher chorando, uma mulher angustiada, como nós acabamos de falar, o fardo dela era pesado. Por que era pesado? Porque ela tinha uma esterilidade, ela não havia dado um filho para Eucana, e aquilo naquela época era cobrado, porque ela não só não deu nenhum filho, como também não tinha dado nenhum filho homem. Então, quer dizer, a situação estava complicada para ela. Mas era uma mulher que mostra que ela chorava, ela estava angustiada, mas a graça de Deus alcançou essa mulher. Só que essa mulher, qual é o posicionamento dela? E qual que é o nosso posicionamento para alcançarmos a graça de Deus? Primeira coisa que eu tenho que fazer, ter fé.
buscar o Espírito Santo de Deus, buscar intimidade com Deus, buscar ao Senhor em primeiro lugar e não buscar as outras coisas. O que essa mulher faz? Quando ela entende que ela precisava fazer um propósito com Deus, entregar uma oferta, né, no altar do Senhor, quando ela entende que, espera um pouquinho, chega de choro, eu vou chorar no lugar certo, e ela começa a falar com o Senhor, e ela fala para o Senhor: olha, se o Senhor quebrar essa esterilidade, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar o meu filho na casa do Senhor, quando ele desmamar, eu vou entregar lá e ele vai servir a sua obra. É assim que ela faz. Inclusive quando o profeta Eli passa, vê aquela mulher somente mexendo a boca, porque ela, a angústia dela era tanta que ela estava naquele dia só mexendo a boca, e ele fala: mulher, você é louca, mulher, você está embriagada. A primeira coisa que veio é que aquela mulher era uma louca. E quantas vezes as pessoas olham para a gente e imaginam que a gente é louco, não imaginam que nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida, mas olham para a gente e falam: servo de Deus é maluco, não é? Deixa eu falar que nós somos malucos. Aquela mulher estava mexendo a boca, foi repreendida inclusive pelo profeta. E ela falou: não, eu sou angustiada. Angustiada por quê? Porque eu busquei eu preciso do meu milagre. E ela fala para ele: olha, eu não bebi coisa nenhuma, eu não bebi bebida alcoólica nenhuma. Eu tenho vindo buscar o quê? A graça de Deus sobre a minha vida. Eu quero a quebra da esterilidade. E ali aquele homem vê que ela verdadeiramente estava buscando o quê? Uma intimidade com Deus. Ela estava buscando conversar com o Senhor, buscando o quê? Uma promessa. E o que esse homem fala para ela? Porque nós podemos discutir sobre todas as coisas aqui. Poderíamos até discutir que essa mulher, se ela merecia, né, a quebra de esterilidade, se ela merecia um filho ou se ela não merecia um filho. Talvez aqui, quando você ouviu essa ministração pela primeira vez, você ficou pensando: mas será que ela realmente tinha uma esterilidade sobre a vida dela? Será que essa mulher merecia ou não merecia realmente ter essa quebra de esterilidade? Nós podemos até discutir, mas uma coisa é certa: a graça de Deus alcançou aquela mulher. Se ela merecia ou se ela não merecia, uma coisa é certa: a graça de Deus alcançou aquela mulher. E a graça de Deus hoje, querido, ele vai alcançar a tua vida, mesmo que as pessoas estejam discutindo se você merece, se você não merece. A graça de Deus vai te alcançar nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei o que você veio para esse altar hoje, o que você veio clamar no altar do Senhor hoje, qual é a coisa que você veio buscar, que cura é essa, que esterilidade é essa, mas a graça de Deus vai te alcançar nessa noite, em nome de Jesus. Aqui em 1 Samuel, no versículo 18, olha o que fala aqui, no 17, então ele respondeu: Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesses. Ela estava clamando a Deus, que ela queria uma petição, e olha depois o que disse ela: achei tua serva mercê diante de ti. Ela fala o que? Mercê diante de ti. Tem traduções que falam graça. Ela queria o quê? A graça do profeta, a graça de Deus sobre a presença, porque ela fala o quê? Ele fala: olha, que Deus conceda, mas que eu realmente mereça, seja merecedora dessa graça, que eu ache mercê dessa graça. E tem outras traduções que falam que eu mereça a graça de Deus sobre a minha vida. Para quê? Para conceder esse milagre sobre a minha vida. E aí muitas vezes quando você está ministrando, a pessoa fala: ah, mas a graça está lá no Novo Testamento. Onde está falando sobre a graça no Velho Testamento? Mas espera um pouquinho. Quantos homens viveram no Velho Testamento que houve a graça de Deus e viveram milagres e milagres? A graça de Deus não esteve sobre a vida de Davi? A graça de Deus não esteve sobre a vida de Moisés, que peregrinou com aquele povo todo, com Abraão? A graça de Deus esteve sobre a vida de cada um deles, fazendo aqueles homens avançarem, aqueles homens irem muito mais além do que o braço e as pernas poderiam levar cada um deles. Mas a graça de Deus os capacitou a andar, a caminhar, a conquistar, a quebrar esterilidades, a viverem milagres e milagres. Lá em Gênesis 6, não precisa abrir não, que eu vou ler para vocês. Lá em Gênesis 6, no versículo 8, olha o que diz aqui. Eu vou ler um versículo curtinho. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Então, espera um pouquinho. Noé também achou graça diante do Senhor. E o Senhor fez o que com aquele homem? Livrou aquele homem da
morte. O Senhor achou graça dele, pediu para ele construir uma arca, livrou ele e a família dele, mesmo o homem passando por o que ele passou. Nós ministramos recentemente, sendo achincalhado, todo mundo rindo, aquele homem quase 100 anos construindo uma arca, que até então falava que aquele homem é um palhaço, aquele homem é um gozador, porque ele é um maluco, porque ele está construindo uma arca num tempo que não chove desse jeito. Aonde que vai ter uma chuva para inundar, para usar um barco desse tamanho, né? E aí a gente vê claramente, a graça de Deus o alcançou, e a graça de Deus fez o quê? Libertou ele do quê? Tirou ele da morte. Porque todo aquele povo morreu, mas somente a Noé e a família dele estiveram salvos. E aqui a graça de Deus alcançou essa mulher de tal forma que houve o quê? A quebra da esterilidade. Essa mulher era estéril, já não era de agora. Inclusive o marido gostava tanto dela, mas existia uma esterilidade sobre a vida dela. E ele entregava até ofertas a mais por aquela mulher para mostrar o quanto ele a amava, mas existia uma esterilidade, e essa mulher passou por muitas dificuldades. Por quê? Porque ela tinha que aguentar a gozação de Penina, ela tinha que aguentar os olhares de todo mundo olhando para ela. Ela poderia ser a mulher principal, mas ela não havia dado um filho para Eucana. Aquilo a cobrava, aquilo a consumia, mas quando ela é envolvida pela graça de Deus, ela consegue alcançar o quê? O milagre. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Quando você é envolvido pela graça, você alcança o favor de Deus, você alcança os milagres de Deus. Não só te liberta do pecado, mas também você alcança um milagre. Porque o que essa mulher alcançou através da graça de Deus? Ela houve a quebra da esterilidade, porque o profeta falou para ela, e ela logo na sequência, o que acontece com essa mulher fica grávida, ela dá à luz, e aquilo que ela se comprometeu com o Senhor, o que ela faz? Quando o filho desmamou, ela vai e entrega o filho dela onde? Ela entrega para o profeta, porque ela tinha prometido para o Senhor que se o Senhor tivesse quebrado, se o Senhor quebrasse a esterilidade dela, ela iria entregar o filho dela, o único filho, no altar do Senhor. Ela ia entregar o filho dela para fazer, nem ela imaginava o que aquele homem ia fazer, porque aquele filho que ela deu à luz não era qualquer homem. Aquele homem que ela deu o filho, aquele menino, se transformou no grande Samuel. Quem era Samuel? Samuel, um grande homem, e ali nasceu para quebrar, toda apostasia, toda paralisia que havia com aquele povo de Israel. Olha só o que foi o envolvimento da graça, o que foi ser envolvido pela graça, o que transformou a vida dessa mulher, o que transformou a vida de Samuel e de todo o povo de Israel, porque quebrou não só a esterilidade, mas quebrou uma esterilidade que traria também o quê? A quebra da apostasia, da negligência e da contaminação do pecado pelo povo de Israel, que estava completamente contaminado com o pecado, uma apostasia. Olha o poder da graça, aonde estava indo. Você está entendendo que vai quebrar não só essa esterilidade, mas vai quebrar uma apostasia, toda a negligência e toda a contaminação do pecado agora ia ser quebrado. Por quê? Porque nascia Samuel, um homem, um profeta de Deus, que enfrentou, inclusive foi juiz de transição, naquela época onde o povo estava sofrendo, o povo estava contaminado com o pecado de tal forma, todos eles cansados, porque os fardos estavam pesados, e eis que vem Samuel para tirar o povo de toda aquela dor, como muitos de nós hoje estamos reclamando, como nós lemos aqui, que o fardo está pesado e que nós estamos cansados, porque as dificuldades são imensas, mas e o poder da graça? Eu quero viver, eu quero quebrar a esterilidade, eu quero conquistar, eu quero avançar, como nós vimos na semana passada, eu quero vencer todas as coisas, vencer todos os obstáculos, eu quero ser envolvido pela graça. Então, porque temos permitido que o acusador, muitas vezes, sabe por que o nosso fardo está pesado? Inclusive porque nós temos permitido que o acusador domine a nossa vida, tome conta da nossa vida e faça o quê? Esquecemos que nós temos um Deus de abundância, um Deus de maravilha, um Deus que nos envolve pela graça, nos limpa de todo o pecado, e nós esquecemos do quê? Do poder da graça. Então, em nome de Jesus hoje,
Não esqueça do poder da graça, porque foi o poder da graça que tirou aquela mulher de toda a esterilidade, quebrou toda a paralisia que havia na vida daquela mulher. Foi o poder da graça que visitou a Noé, o poder da graça que dentre todos aqueles homens, todos eles, né, contaminados pelo pecado, o Senhor tira ele daquela situação, visita ele de tal forma, faz com que ele fosse um homem que ia libertar a família dele, que iria dar origem a nações, porque através da vida de Noé foi que nasceu, né? Que vem nascer Cã, Sem, Jafé, que depois vai dar origem a quem? A Abraão. Então preste atenção o que é uma quebra de esterilidade, o que é o poder da graça. O poder da graça hoje é me falar, olha, eu vou sair de toda a contaminação, eu vou sair de todo o pecado, mas eu vou me libertar de tudo isso. Eu não vou andar mais segundo a minha carne, eu vou andar segundo o meu espírito. Eu não vou dar mais vazão para a carne. Eu vou falar a partir de hoje para Satanás, sai de ré, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque você está debaixo dos meus pés. Então decreta aí na sua casa e fala aí, Satanás, você está debaixo dos meus pés, você é vencido, porque o Senhor te venceu, nós já vencemos, e eu estou liberto de todo o pecado, porque foi pago um alto preço naquela cruz. O poder da graça, pago com alto preço naquela cruz, me livrou de todo o pecado. Por que o seu jugo está pesado hoje? Então fala para o Senhor, por que o seu jugo está pesado? Por que o nosso jugo está pesado muitas vezes? Porque nós estamos tentando caminhar sozinho, porque nós não estamos usando o poder da graça e nós estamos querendo carregar tudo sozinho. Como é que nós temos feito até os dias de hoje? Nós temos clamado, nós temos feito o quê? As coisas caminhando de uma forma o quê? Sozinho. Nós estamos querendo fazer tudo na força do nosso braço. Por isso que o jugo é pesado, por isso que o fardo é pesado, por isso que tudo torna mais difícil, porque nós estamos querendo caminhar na força do nosso braço. Nós esquecemos da força do poder da graça de Deus. Você já imaginou se Paulo fosse vencer tudo que ele venceu na força do braço dele? Se Davi fosse vencer na força do braço dele? Se Josué fosse vencer tudo que ele venceu na força do braço dele? Não iria vencer. Gideão, que é mais que Gideão, foi enfrentar 130 mil homens, e ele se imaginando pequenininho daquela casa, mas eu sou o menorzinho da minha casa, por que vem me chamar justo eu? Eu sou o menorzinho lá da tribo de Manassés, vem me chamar para fazer o quê? Estou aqui escondidinho, trabalhando no esconderijo para que os amalequitas não roubem a minha produção. E aí o Senhor fala, não, mas você vai libertar o povo desse domínio dos cananeus, você vai libertar o povo de tudo isso. E aí o poder, a graça de Deus sobre a vida dele capacita aquele homem para ele vencer. Com 300 homens, ele vence um exército de mais de 130 mil homens. Tem noção do que é isso? É o poder, a graça de Deus se aperfeiçoando na nossa vida, se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes, porque aí nós damos vazão, nós damos mais para o Espírito Santo de Deus habitar. Quanto mais nós diminuímos, mais o Senhor cresce sobre a nossa vida. Vamos diminuir cada vez mais no altar do Senhor, para o Senhor fazer. O jugo está pesado, mas passa a dividir com o Senhor nessa noite, porque a graça de Deus está te alcançando, a graça de Deus está te libertando de toda a perseguição, está quebrando esterilidade em nome de Jesus. Presta atenção no poder dessa palavra. Quem foi Ana e o que foi feito sobre a vida dela, se ela merecia ou não merecia, a graça de Deus alcançou aquela mulher, e é dessa forma que a graça de Deus vai alcançar a sua vida hoje, em nome de Jesus. A graça de Deus vai quebrar toda esterilidade em todas as áreas. O poder da graça te limpa e te purifica, em nome de Jesus. E eu te convido hoje a trocar o seu jugo, carregar o jugo do Senhor, que é suave e leve, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Glória a Deus por essa palavra poderosa, que a graça de Deus hoje é a resposta de Deus à nossa necessidade, a necessidade do homem, né, de carregar um fardo pesado. Estava muito pesado. O Senhor hoje está colocando o quê? A mão sobre tudo isso, está tirando, te aliviando. A graça de Deus, ele hoje manifestada através da sua bondade, independentemente de você merecer
ou não merecer. A graça de Deus hoje está sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Não quer saber se você merece, se você não merece. A graça é um favor imerecido. E a graça de Deus hoje está te alcançando em nome de Jesus. Portanto, nessa noite, querido, receba essa palavra hoje em nome de Jesus. A graça é o maior que qualquer pecado que o homem possa ter cometido. Então, se você cometeu um pecado, estava andando nessa vida de pecado, a graça de Deus é maior do que qualquer um dos pecados. Agora lembre-se, a partir de hoje eu sou transformado. Eu fui batizado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então eu não vou permanecer mais no pecado. A graça de Deus me alcançou e a partir de hoje eu não vou mais continuar no pecado. A graça do Senhor, receba a graça do Senhor que te faz hoje vencer todas as coisas e quebra toda esterilidade em nome de Jesus. Receba a graça do Senhor hoje que vai quebrar toda esterilidade e vai te fazer vencer todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Receba essa palavra hoje no teu interior. O Senhor quebrou hoje toda esterilidade. Eu não sei qual era a esterilidade, mas o Senhor quebrou, querido. Na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Tinha muita gente andando no pecado e essa noite eu quero chamar justamente você para fazer um concerto hoje, para fazer uma aliança com o Senhor hoje, para se limpar de tudo isso. Olha, eu quero refazer uma aliança. Eu saí, eu me afastei por N motivos. Eu me afastei da presença de Deus. Eu andei no caminho do ímpio. Eu me deixei ser dominado pela carne e pelo pecado. Mas eu não quero mais aceitar isso. A minha carne, eu vou falar não para ela, ela não vai me dominar mais. Mas eu quero receber a graça de Deus. Eu quero receber esse poder que me capacita, que eu ouvi nessa noite, que me capacita a vencer, que quebra a esterilidade, que me faz receber as bênçãos superiores. Eu quero esse Deus. Eu quero confessar nessa noite. Então você vai fazer uma oração comigo agora, você vai confessar ao Senhor hoje, nós vamos te limpar de todo esse pecado. A graça de Deus te alcançou nessa noite. E eu quero te colocar livre, liberto para viver o novo, para viver as promessas que o Senhor tem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Uma transformação hoje. Hoje você vai ser transformado. Você vai fazer essa oração comigo e vai ser transformado em nome de Jesus. Repete aí comigo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir nessa noite, perdoa de todos os pecados, de tudo aquilo que eu fiz, Pai, que não te agradou, de ofertas que eu entreguei a outros deuses. Oh, Pai, porque muitas vezes eu falei contra Ti, muitas vezes eu me deixei ser dominado pela carne. Oh, Pai, muitas vezes eu fui fantoche na mão de Satanás, mas porque eu permiti. Me limpa dessa situação hoje. Me tira desse caminho. Me confessa diante do Pai. Como eu te confesso diante dos homens. Como o meu único e suficiente Salvador. Escreve uma nova história. Eu não quero viver mais no pecado. Eu quero viver das promessas. Eu quero viver do bem que vem do Senhor. Eu quero receber essa graça, Senhor. E que essa graça me baste. Em nome de Jesus. Eu quero viver no Espírito e não mais na carne. Amém? Em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você, querido. Que recebeu essa palavra. Que confessou o Senhor nessa noite. Que o Senhor possa te visitar em nome de Jesus. E que você sinta a paz que excede todo o entendimento. Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero orar por você e orar por todos que receberam essa palavra, que receberam essa quebra de esterilidade hoje em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, Pai, por cada um que recebeu essa palavra hoje, Senhor, por todos aqueles, Pai, que entraram no teu altar agora, Pai, ou, Pai, te confessaram diante dos homens, limpa eles de todo pecado, Pai, escreve uma nova história, um novo querer, novas atitudes, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, transforma a vida do teu povo. Transforma a vida de cada um que recebeu essa palavra hoje. Que a graça do Senhor possa bastar sobre a vida de cada um. Que eles nessa noite aprendam a dizer não para a carne e dizer sim para o Espírito. Oh, Pai, entra na casa de cada um nessa noite.
Oh, Pai, quebra toda esterilidade, Pai, em todas as áreas, Pai. Entra com cura, libertação, restauração, Pai, em nome de Jesus. Paizinho, Pai querido, entra nos lares, tira todo o opróbrio, toda a miséria, Pai, todo o peso de palavras que vem afastando o teu povo da tua obra. Obra de confusão, disse-me-disse, peso de palavras, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que é machucadura, Pai, que vem afastando o teu povo da tua casa, Pai. Limpa de tudo isso, purifica o teu povo nessa noite, Pai. Oh, Pai, eu te peço que o teu povo tenha comunhão. Como nós temos falado, o teu povo tem que sentir a comunhão em casa, Pai. Hoje eu estava ministrando uma vida e ela estava falando exatamente isso, que ela não sente mais a comunhão no lar, Pai. Visita o lar de cada um, que eles possam sentir a comunhão, estar em comunhão, louvando, glorificando todos, mas em comunhão, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, eu te peço, Senhor. Tira, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, da vida de cada um, todo pecado, toda prostituição, Pai, o pecado do álcool, os vícios, Pai, que tem paralisado o Teu povo, a prostituição, o álcool, as drogas, o homossexualismo, o lesbianismo, Pai, tira do meio do Teu povo em nome de Jesus, Pai. Hoje está sendo quebrado um marco na vida de cada um, Pai. Marca, sela essa palavra hoje sobre a vida de cada um, Pai, seja marcado com essa palavra, tenha histórias, tenha promessas, oh Pai, que tenha testemunhos, Pai, que foi curado, que foi liberto, que houve aí a quebra de esterilidade na família, Pai, em nome de Jesus. Oh Pai, restitui o teu povo, Pai. Restitui 7 vezes mais, família, situações financeiras, tudo aquilo que o teu povo tem colocado no teu altar, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, visita cada um, Pai, e reveste nessa noite de poder, unção e autoridade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, e toda a honra, Senhor, toda a glória e todo o louvor, Pai, seja dado somente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Receba essa palavra hoje em nome de Jesus. Quebra de esterilidade. Né? O poder da graça se aperfeiçoa na sua vida, que entra, limpa, né? Você recebe o poder de Deus e quebra esterilidade. Quebra tudo aquilo que vinha te paralisando, que não fazia você viver tudo aquilo que o Senhor tem. Nós estamos aí no finalzinho de jejum, tem tanta gente querendo viver tantas coisas que clamou nesses 40 dias aí, nesses 30 e poucos dias, clamou no altar do Senhor, está prestes a viver. E hoje o Senhor vem nessa noite quebrar essa esterilidade e falar que a graça dele te basta. Você não precisa correr, você não precisa buscar para homens, você não precisa buscar em lugar nenhum. A graça de Deus vai te bastar. Então receba nessa noite a graça de Deus que te enche de poder, unção e autoridade para vencer todas as coisas, para quebrar a esterilidade. Quando você se deparar com uma situação amanhã sobre a sua casa, você falar, essa esterilidade não está na minha casa, porque foi quebrada nessa noite em nome de Jesus. Quando alguém vier com a notícia, fala assim, foi quebrada essa esterilidade, eu não aceito, porque foi quebrada, eu tenho uma palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus, que você possa compartilhar essa palavra também. Se você ainda não compartilhou, compartilhe aí com todo mundo que precisa receber essa palavra. É uma palavra poderosa, é a segunda semana, semana que vem tem mais. Nós vamos ver o que é esse envolvidos pela graça, o que o Senhor vai nos falar, né? Qual vai ser a área da nossa vida que o Senhor vai tratar. Mas uma coisa a gente sabe, que a graça de Deus já nos basta. Mas nós vamos ver quantas pessoas viveram a graça de Deus, em que áreas foram tratadas e que áreas foram curadas. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra hoje no teu interior. Amém? Glória a Deus. Um beijo grande. Amo vocês em Cristo Jesus. Muito bom estar com vocês. Muito bom estar aqui. Eu estou muito feliz com o cenário novo. Muito feliz, né, com tudo que o Senhor proporcionou, usando a vida de alguns de vocês. Né, mas eu queria agradecer a todos e agradecer ao Senhor. Porque isso aqui não é uma conquista só minha. É uma conquista de todos nós. É o poder de Deus. Olha o que o poder de Deus está fazendo. Às vezes a gente não imagina onde Deus pode nos levar. Deus pode nos levar muito mais além do que nós pensamos ou imaginamos. Isso você pode ter certeza. E o que você tem para viver com o Senhor nesses dias aí é muito maior do que você pensou e imaginou. Eu tenho certeza que você vai ser surpreendido. Amém? Glória a Deus. Pessoal da Rádio Hebron também fica ligadinho aí. Nós vamos voltar para a nossa programação normal aí, com mais, né, louvores aí, 24 horas de louvor. Então, se você quer pela rádio aí, ou para você que está no Facebook, quer ouvir o louvor,
migra agora para a rádio, lá tem lá www.radiohebron.com.br, ou baixa o aplicativo aí na tua lojinha do teu smartphone, baixa na lojinha aí em nome de Jesus, e você passa a ter o íconezinho levinho aí, você clica e já ouve a rádio na hora. Amém? Um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus, e até amanhã, às 8 horas da manhã, né, no programa aí Conectados em Cristo, com a palavra do dia, comigo, com a Bispo Akari, né, simultaneamente, eu aqui, né, de Aguaí, a Bispo aí de São Paulo, em nome de Jesus. Amém? Um beijo, pessoal, fica na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Um beijo, tchau, tchau.